A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali. Eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 12ª aula e o nosso tema é Doutrina sobre os Demônios. Nós vamos dar continuidade à aula de ontem, falando um pouco sobre como os demônios atuam, o que é opressão, o que é possessão e assim por diante. Então, do ponto de vista sobre a origem dos demônios, nós temos quatro tópicos, que é a alma dos homens perversos que morreram, os espíritos da raça pré-adâmica, descendência dos anjos caídos com as mulheres antes do dilúvio. O texto base está em Gênesis 6, versículo do 1 ao 4, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e formaram para si mulheres de que todas as escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Temos também aqueles anjos que seguiram Satanás na sua queda. Em relação a isso, a Bíblia diz dos anjos que os anjos não caídos, que foram aqueles que foram fiel, que continuaram obedientes a Deus, e os anjos caídos, que são os demônios que acompanharam Satanás, que são os demônios livres, os demônios confinados e os demônios temporariamente confinados. Os confinados são aqueles que nós temos um texto em 2 Pedro 2,4, nós temos a referência desses anjos, desses demônios que ficaram confinados, que diz assim: Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, tem demônios que estão reservados para o juízo final. E os temporariamente confinados são aqueles que temos texto base em Apocalipse 9,14, que diz assim, que é os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, em Apocalipse fala que esses anjos estão temporariamente confinados. Em relação aos demônios, nós temos também, vamos ver as características deles. O primeiro tópico são seres espirituais. Em Mateus 17,18, nós temos um texto base na Bíblia que fala assim: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, esses demônios espirituais são demônios que se apossam de pessoas, e causam vários problemas espirituais nas pessoas. Então, Jesus, repreendendo esse demônio, ele saiu fora do menino. Então,
esse tipo de demônio espiritual ele é lançado fora em nome de Jesus. Os demônios também, eles conhecem Jesus Cristo. Em Marcos 1:24, a Bíblia nos fala que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, os demônios, eles conhecem Jesus. Eles sabem o poder do Criador. Eles também conhecem o seu próprio fim. Em Mateus 8:29, está escrito assim: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, os demônios sabem que o final deles, sabem o que vai acontecer com eles. Então, nesse texto deixa claro isso. Eles conhecem também o plano da salvação. Em Tiago 2,19, a Bíblia nos fala que tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então aqui Tiago está falando que eles sabem, creem e têm temor de Deus e têm medo de Deus, Tem também um sistema de doutrina. Em Tiago 4, de versículo 1 ao 3, nos fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então aqui nos fala que no fim dos tempos, que acredito que são os dias atuais que vivemos, que nós estamos vendo tudo que está escrito aqui em Tiago 1,4, a apostasia, muitas pessoas se apostatando da fé, falsas doutrinas, hipocrisia dos homens falando mentiras, deturbando a palavra de Deus, enfim, várias coisas assim deturbando a palavra de Deus. E outra característica dos demônios é que eles são imorais, perversos e imundos. Nesse próprio texto de Tiago 4:1-3 fala que proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou. Então aqui fala que é o que acontece hoje. Hoje o casamento, que é uma instituição sagrada, criada por Deus na terra, hoje em dia poucas pessoas respeitam essa instituição sagrada. A maioria não casam, moram junto, ou então é casamento de homem com homem, mulher com mulher, enfim. Totalmente deturbando os princípios de Deus na terra. Os demônios também, eles têm as atividades. O que eles fazem? Em geral, eles tentam opor-se à obra de Deus. Em Apocalipse 16:13-16 está escrito assim, que e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregam no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, eles tentam de tudo se opor contra a obra de Deus. Eles se estendem
a autoridade de Satanás. Em Efésios 6:11, a Bíblia nos fala que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desde séculos, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, esses textos de Efésios nos falam que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra principados e potestades. E essa luta nossa, nós só conseguimos vencer a batalha através de jejum, oração, santificação e conhecimento da palavra de Deus. Essa é a armadura para esses principados e potestades. Os demônios podem ser usados por Deus para levar a cabo seus propósitos. Aqui, dependendo do propósito que Deus tem na vida de cada um, Ele pode sim usar para contemplar a obra. Nós temos um texto base que fica 2 Coríntios 12:7, que está escrito assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, muitas das vezes Deus usa um mensageiro de Satanás, usa o próprio Satanás para nos testar, para ver até a nossa fé até onde vai, para ver até onde nós estamos em Cristo, para ver se realmente nós somos fiéis, se suportamos as lutas sem murmurarmos, sem nos exaltar, sem sair dos caminhos. Então, muitas das vezes, várias coisas acontecem, mas é Deus provando a nossa fé, o nosso caráter. Algumas coisas também, em particular, eles podem infligir doenças. Então, os demônios, várias doenças podem ser causadas também meio assim, por espíritos do mal. Ouvimos muitas vezes assim pessoas que procuram médicos, os médicos fazem vários exames, estão doentes e não acham nada, não acham nenhum diagnóstico, assim, não entram em um diagnóstico porque não conseguem saber o que está acontecendo. Então, muitas doenças podem ocorrer por ordem espiritual. Eles podem possuir humanos. Em Mateus 4:24 está escrito assim, que a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles os curavam. Então aqui, nesses dois tópicos que eu falei, que eles podem infligir doenças e podem possuir humanos, no texto de Mateus 4:24 está falando que vinham os enfermos, os atormentados, os demoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Então são todas as doenças, os acontecimentos, tudo por ordens espirituais. Eles podem possuir animais também. Eles espalham falsas doutrinas, ou seja, usam pessoas como falsos profetas que falam heresias, que deturbam a palavra de Deus para cegar as pessoas, para enganar as pessoas em relação à verdadeira palavra de Deus. Eles se opõem ao crescimento espiritual dos filhos de Deus. Em Efésios 6:12, nós temos esse texto base que nos fala assim:
momentinho só que eu estou procurando aqui. Que eles fazem de tudo para a pessoa não orar, não buscar a Deus, não ler a palavra. Muitas vezes assim nós nos colocamos a ler a palavra de Deus e nos dá aquele sono. Isso daí, se a gente não ficar assim atento, isso daí pode ser de ordem espiritual assim, porque bem a hora que nós vamos ler a palavra, que nós vamos se alimentar, buscar conhecimento, vem aquele sono terrível e a gente não consegue se conter. Isso também pode ser de ordem espiritual, usando esse sono para nos deter, para não lermos as escrituras sagradas, ou então ficarmos com preguiça de orar, de buscar a Deus, de ir à casa de Deus, ir cultuar, ir aos cultos, enfim. Tem vários tipos de empecilhos que fazem o não crescimento espiritual dos filhos na fé. Temos também a possessão demoníaca. Que é isso? É um demônio residindo dentro de uma pessoa, exercendo controle diretamente na mente e no corpo dessa pessoa. Qual que é o resultado? É doença física ou deficiência, desarranjo ou perturbação mental. Marcas de possessão demoníaca, nós temos como exemplo em Marcos 5, que é o endemoniado de Gadareno, que ele ficou possesso de legiões, né, por muito tempo. Então ele não vivia, ele foi possesso de demônio por muito tempo até ser liberto. Era um espírito mundo que habitava nele. Então, esses demônios, eles entram na pessoa e deturbam totalmente o estilo de vida da pessoa. Em Mateus 17:15, nós temos um texto base que fala assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Temos também, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos naqueles porcos para que entregamos nele. E Jesus logo lhes permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então nós vemos aqui que quando saíram, Jesus ordenou, esses espíritos saíram e se apossaram dos porcos, dos animais. Então essa possessão demoníaca pode ser
numa pessoa, pode ser num animal. Ele habita, esse espírito imundo, ele habita, ele tem força física, tem ataques de fúria, tem desintegração da personalidade, totalmente assim, a mente fica deturbada, ele deturba a mente com gritos, com situações assim que o corpo se contorce todo, enfim, assim, a possessão ela é bem assim, né, dessa maneira. Eles têm poderes de clarividência e eles sabem quando é Jesus. Quando nós repreendemos em nome de Jesus, eles não resistem ao poder do nome de Jesus. Nós temos também o tópico que fala sobre o destino dos demônios. Qual vai ser o destino deles? Temporariamente, alguns estão confinados, como nós vimos logo no começo. Por exemplo, alguns que eram livres durante a vida de Cristo foram lançados para o abismo e serão libertos para fazerem a sua obra durante os dias da tribulação que se avizinha. Então, nós temos o texto base em Apocalipse 9:1, que fala sobre isso. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion. Então aqui, esse texto base fala que no dia da grande tribulação, esses demônios, né, serão libertos para fazerem o trabalho que Satanás ordenar. Os que estão temporariamente confinados, então vão serem todos soltos no juízo final, nos dias da grande tribulação. Todos os demônios serão lançados com Satanás no lago de fogo para sempre. Em Mateus 25:41, nós temos esse texto falando: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a palavra de Deus é clara que tanto Satanás como os anjos do mal, os anjos caídos e Satanás e seus adeptos serão lançados no fogo do inferno, no fogo eterno, para sempre. Então nós vimos aqui nesse estudo, mais ou menos nós falamos sobre a possessão demoníaca, né? Que é quando os espíritos maus se apoderam de pessoas e deturbam totalmente o estado daquela pessoa. E nós temos também a opressão. A opressão geralmente ocorre, vou citar um exemplo, pessoas que são crentes, que estão nos caminhos do Senhor. Nós também não temos assim, podemos ser oprimidas por dardos que o inimigo lança, porque ele sempre está ao derredor querendo o mal, querendo a nossa queda, porque o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Então ele está sempre ao derredor, lançando seus dardos inflamados, lançando
pessoas assim, adeptos, que ele usa para nos afrontar, nos afligir. Então, esse tipo de característica que eu falo não é que seria a opressão, que seria é uma força de fora para dentro. Então, são essas conturbações que nos afrontam, esses dardos, essas coisas, mas Deus sempre nos livra, nos guarda, é apenas uma opressão. E a possessão demoníaca é quando a pessoa está assim, é uma pessoa descrente, está sem a proteção divina, está uma pessoa no mundo sem a palavra de Deus, sem oração, totalmente à mercê de Satanás. Então ele tem totalmente o livre-arbítrio de possuir essa pessoa e deturbar totalmente a mente, lançar doenças, fazer dessa pessoa assim, do jeito que ele quer, como ele quer. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre assim como que funciona como que os demônios, né, o ponto de vista, o que eles fazem, o que são esses demônios, como eles atuam, como eles deturbam a palavra de Deus, enfim, todo o mal que eles causam sobre a vida do ser humano, sobre a vida também das pessoas que estão em Cristo. Enfim, nós sabemos que para vencer esse mal, a nossa arma, como aqui eu citei, que a nossa luta não é contra a carne, sim contra potestades e principados. Então, a nossa maior arma sobre esses demônios, os seus adeptos de Satanás, enfim, é o jejum, oração, a santidade e palavra de Deus. Como nós estamos estudando sobre a palavra de Deus, então você estando sempre estudando, sempre alerta, na Bíblia nós temos todas as nossas dúvidas, tudo. A Bíblia eu costumo dizer que é o nosso manual de instrução de sobrevivência. Então lá você encontra tudo o que você precisa para saber como atuar, se direcionar, como combater as forças malignas na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida particular, na sua vida sentimental, enfim, em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero aproveitar e convidar a todos para estarem conosco nos nossos cultos, que são de terças e quintas, a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18 horas. Eu peço também que curtam as nossas páginas na internet, no Facebook, @Os Dias de Colheita. Lá nós temos os nossos cultos ao vivo, temos os devocionais, pregações, temos o nosso canal no YouTube, enfim, temos o nosso estudo bíblico, a escola bíblica online, uma gama de materiais sobre a palavra de Deus que vai trazer bastante edificação para a sua vida. Eu desejo que fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.